Muchísimas gracias a mi amigo Denis Petri e a todo su staff, a organização deste tão importante e tão lindo evento. Para nós outros de Brasil, é um honor e um gosto estar em um país tão acolhedor, um país tão hospitalário, com gente linda, não? Que habla casi la misma cosa que português, pero bueno. E creio que vocês já sabem que mi espanhol é um espanhol de colônia, não? Pero bueno, acá intentamos. Para nós outros é um privilégio aprender com os expositores que nos antecederam acá com temas tão importantes para a formação personal de um liderazgo que seja transformacional, não? Uma das coisas que em minha história de vida, em minha história ministerial e profissional, he aprendido, e não les comento isso como se haja aprendido de uma forma tão natural e como se estivesse em uma classe, não. Aprendido com os erros, aprendido com uma ação direta do Espírito Santo, confrontando meus pecados, minhas debilidades e meu caráter. A ideia é que Cristo está mais preocupado com nosso caráter do que com nossas ações. Isto é uma verdade que uno como cristiano e que como profissional vai trabalhar em la esfera pública, há que ter em conta. Cristo está mais preocupado com meu caráter do que com minhas ações, com o sucesso que tenho a partir de minhas ações. Eu sempre digo em minha igreja e nos lugares que tenho ido para falar sobre diversos temas que têm a ver com meu trabalho, que em um rato empiezo a falar. E imagino uma cena quando nós chegamos delante de Deus em los cielos, em la consumação de los siglos, e estamos delante de Deus, na cola, não? E uno a uno somos chamados para estar delante del Padre. E, bueno, cada pueblo tem suas características, né? Me imagino que os brasileiros estarão allá haciendo um ruído muito grande e todo, pero diferente dos holandeses que são mais recatados e tudo mais, pero pero se eu chego allá em los cielos com, digamos, uma carpeta larga, né, com vários informes, vários reports sobre meu trabalho, sobre minha profissão, sobre o que he hecho, me imagino que Deus vai dizer assim: bueno, mira o céu, antes de ver seus informes, me gostaria de fazer 2 perguntas para você. Se você contesta e me mostra que a resposta é correta, eu passo para a segunda. Se contesta como eu ensinei em minha palavra, aí sim, quizá eu vou ver seus informes e as coisas que você ha hecho. E bueno, a primeira pergunta está muito claro, é o centro da palavra de Deus. Qual é o principal mandamento que Deus nos ha ordenado? Amar a Deus sobre todas as coisas. E isso inclui nosso ministério. Será que amamos mais a nosso ministério? Isso inclui a nossa profissão. Será que amamos mais a nosso trabalho, a nossa profissão, que a Deus? Esta inversão é um problema. Nós que trabalhamos na esfera pública com assuntos complicados, difíceis, amamos mais o trabalho que a nossa família, que a nossa esposa, que a nossos filhos. Ai, estou muito involucrado, há muito o que fazer.
queda tranquilo, porque você não é a pessoa que vai cambiar a história. Já houve, já há e sempre haverá Jesus Cristo. Você é um instrumento que Deus pode usar. E dijo a palavra de Deus que al despensero cabe ser achado fiel, fiel a su chamado. Nada mais. Não queira ser Ronaldo Fenômeno, não queira ser Nilmar, não queira ser discípulo. Em João 3,30 está escrito que ele cresça, que eu mengue, diminua. Mira que são conceitos que uno que habla em um congresso para profissionais é um pouco distinto, não? Ser cristiano é um pouco distinto nesse sentido. Aliás, a religião cristiana é a única na história da humanidade que o Deus morre, perde. É uma coisa impensável, não? Quem é seu Deus? Quem é aquele que ha cambiado as coisas em sua vida, que vai cambiar a sociedade? É Jesus Cristo. O que ha hecho ele? Morreu. Mira que coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu digo, sim, Senhor, eu amei sobre todas as coisas. Você ha amado al próximo como a si mesmo? Ou você ha amado a los proyectos, a la carreira profissional como um fim em si mesmo? Não, as pessoas são mais importantes que os projetos. Somos profissionais da economia, do direito, enfim, várias áreas da ciência. Pero hay que tener en cuenta como elemento de la transformación de nuestro carácter que las personas son más importantes que los proyectos. Si los proyectos van, avanzan, tienen prestigio, fama, pero las personas que están con usted, que trabajan con usted, si elas no se desarrollan como personas, como discípulas de Cristo, algo vai passar mal, muito mal. Porque as pessoas são mais importantes que os projetos. Se as pessoas vão bem, os projetos vão bem. E aí, bueno, sim, Senhor, creio que he amado a mi próximo como a mim mesma. Então, dijo-me, Senhor, para seu servo. Então, traga seu informe, ponga ali em riba da mesa e quizá em algum momento vou ver o que você ha hecho estes 40 anos. É assim. É assim. Pero, bueno, quisiera contar um pouco, esta é a proposta em que me han invitado para esta manhã, casi a hora do almoço. Um pouco de como he trabalhado em uma organização em Brasil chamada ANAJURI, ou ANAJURI em espanhol, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos de Brasil, de la qual, por la gracia de Dios, soy el presidente actualmente, y luego de la Federación Interamericana de Juristas Cristianos, que es una entidad umbrella que reúne a várias associações de juristas em América Latina. Estamos presentes em 11 países. Ayer tivemos uma reunião muito linda com juristas de acá, e se há algum jurista aqui ou estudante de direito que queira tomar parte do grupo, que agora vai se afiliar à federação formalmente, acá temos a licenciada Dorcas, que uno pode depois falar com ela. É um grupo muito lindo, muito involucrado com os temas que têm que ver com o direito, não? Temas importantes. Bueno, eu não vou falar muito sobre este informe, mas vou falar algumas coisas e comentar a título de testemunho, para que vocês, como profissionais, de algum modo, possam ter em conta em suas experiências pessoais. Este é o informe que publicamos em Brasil de atuação da Associação Nacional de Juristas Evangélicos de Brasil, ANAJURI, el ano passado, como uma
accountability, né? Prestação de contas do que temos feito nos últimos 3 anos. Aliás, esse é um princípio muito importante para um profissional cristiano, accountability. Transparência. Quando o Denis, aqui de broma, falava sobre a honestidade em Brasil, bueno, há muitas coisas que nos envergonham realmente em Brasil. E eu, esta manhã, compartilha com a Lisca algumas coisas que se passam no Parlamento do Brasil, incluso em que parlamentares evangélicos estão involucrados, que têm que ver com corrupção, que têm que ver com questões éticas, e como me imagino como nosso Deus se envergonha, não, se entristece com essas coisas. Mas, bueno, há algumas coisas boas em Brasil também, e seguimos trabalhando para que Deus pueda fazer com que a força política, econômica, cultural do Brasil seja realmente instrumento em las manos de Deus para toda a América Latina e todo o mundo. Bueno, em 2007, nós fomos despertados em uma determinada reunião, um trabalho de igreja em um domingo, sobre situações que meu país, Brasil, enfrentava respeito, bueno, de la pressão anticristiana, antirreligiosa em geral, e os problemas que têm que ver com ética, com corrupção, com injustiça. E me acordo que naquela manhã de um domingo, eu havia recém-chegado em minha cidade natalícia, porque eu havia vivido 4 anos antes em uma cidade grande, Brasil, chamada Recife, fazendo uma maestria em Direito. E eu estava aqui outra vez em minha casa, todavia não estava casado, e tomei conhecimento de várias coisas que se passavam na esfera pública, em nível governamental, no parlamento. E, bueno, o que fazer? E, precisamente, havia vários projetos de lei no Congresso do Brasil que atentavam contra a liberdade religiosa, que atentava contra o direito que um pastor, um missionário, uma igreja tem de modo livre, em uma democracia, poder exponer sua crença, sua fé. E as coisas que passavam em minha cabeça é que, bueno, há várias igrejas muito fortes, há vários pastores que estão na mídia que podem fazer isso. E a primeira reação minha ha sido: não, isto não é comigo, Senhor. Creio que o ángel desceu com a carta errada e tenho que devolver a carta porque há gente mais experiente, há gente mais que tem mais condições. Eu vivo em uma cidade do Brasil chamada Aracaju. Quantos conhecem? Bueno, Denis é meu amigo, não pode ser. Nadie conhece Aracaju. Quantos conhecem ao menos a palavra, não? São Paulo, Rio. Quem conhece a Rio de Janeiro? Quase todos, não? Todos conhecem a Rio de Janeiro, São Paulo. Pero Aracaju, bueno, les comento que é a cidade mais linda, mais bela do Brasil. Tem as melhores playas, as melhores pessoas. É um paraíso, não tenho dúvida. Então, se me imagina, eu penso que, bueno, Deus, há um equívoco aí. Não há como alguém de Aracaju. Aracaju é como a Belém Efrata. Nada se pode sair de Belém, nada se pode sair de Aracaju. Aí tem que ver com pessoas de Rio e Brasília, o que seja. Pero quando Deus põe em nosso coração sua vontade, é muito difícil resistir. E então, estava eu chorando em casa com minha esposa. Não, nesse tempo não éramos casados, com minha novia. E dizia: Ana, nem casamos, vamos casar próximo ano e agora temos esta missão. Pero bueno, eu sou professor de uma universidade em Brasil, universidade pública.
onde o ambiente de trabalho é mais complicado, porque é uma universidade pública, não? Então, se imaginem que eu sou conhecido como o professor mais homofóbico, mais todo, não? O hecho de ser cristiano não é diminuído, pero bueno, não é problema. E comecei a escrever artículos para um periódico, e por alguma razão, não, estes artículos começaram a ser reproduzidos em Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Depois foram traduzidos até para a língua romena. Outro dia, alguém, há uns anos, não, me enviou uma versão em romeno deste artículo. Eu disse, uau, eu não sei o que passa aqui, mas foi publicado aí. Deus tinha seus planos. E alguém, em um outro estado do Brasil, 2 advogados leram este artículo que tratava de alguns projetos de lei que se passavam em el Congresso, que eram notadamente antidemocráticos, anticristianos também. E nós outros, bueno, você ha escrito isso, que podemos fazer? Então, começamos a nos reunir, éramos três pessoas. Um de Aracaju e 2 de Campina Grande, na Paraíba. Se você não sabe o que é Aracaju, imaginem Campina Grande. É como o fim do mundo. Bom, acá há um representante de Campina Grande, é Felipe Augusto, que me acompanha, ele é advogado de Anajura na Corte Interamericana de Direitos Humanos, está ali dizendo que não é assim. Pero Campina Grande é como uma montanha aqui que não tem nome em Costa Rica, mais ou menos assim. E nos reunimos e, de um modo muito brasileiro, alguém ha dicho, bueno, você é professor. Sim, sou professor. Nós outros somos advogados de tempo completo. Não temos tempo de fazer o trabalho de ir às igrejas, convocar outros advogados e fazer isso. Então, se nombramos você. Eu digo, bueno, as fontes de financiamento, não temos. As pessoas que devo contactar, não sabemos. Muito amigos, não? Você não ha sido amigo assim com... Então, começamos a orar, a dizer, Deus, há uma necessidade em Brasil, ter juristas profissionais do direito que possam auxiliar as igrejas, que possam ajudar a sociedade como um todo em temas como justiça social, como ajuda humanitária, enfim, tantos temas que pululavam em Brasília nesse momento e que um cristiano mirava e dizia, algo tem que ser feito. E oramos, e o Senhor, nosso Deus, começou a fazer coisas que, nestes poucos minutos, não tenho como lhes dizer, pero isto ha sido em 2007, passamos 5 anos trabalhando duro, não? Eu dizia para minha esposa, eu pago para trabalhar. Sacávamos plata do bolso para trabalhar, pero era um honor, era uma bendição. Primeiro porque sabemos que nosso Deus é dueño de todo ouro e de toda plata. Então, teníamos essa convicção, jamais nos faltará plata para que podamos ser profissionais relevantes em nosso país. E, bueno, dizíamos isso com convicção, pero mirávamos um para o outro, né? Pero, e aí, como vamos fazer? E tínhamos que pagar, e não tínhamos muita plata, eu era professor, né? Professor, imagine que o sueldo é muito... Pero estávamos aqui em el centro de la voluntad de Deus, assim nós outros creíamos, e as coisas começaram a ser. E depois éramos 10, e depois éramos 12, e depois éramos 20, e depois éramos 30, e hoje somos 500, para a glória de Deus. Como as coisas passaram? Como chegamos aos profissionais? Como tuvimos a mirada das igrejas, das universidades, das demais instituições missioneiras de confiança, trabalhando. Eu dizia para meus companheiros advogados aqui de
Costa Rica, que em América Latina temos um bias, um background histórico respecto à participação pública, porque é como que as pessoas querem um caudillo, não? Então chegou El Salvador, que vai fazer as coisas, e que é um homem de Deus, e que é uma mulher de Deus, e que é isso, aquilo, e nós quedamos simplesmente em las sillas, esperando que este caudillo pueda resolver nossos problemas. E a parte dos caudillos lhe gustam, não? Porque tem como que permiso por la palavra, vacuno, não? Tem bueyes a sua disposição para que puedan fazer crescer sua persona, crescer suas economias. É mal isso, mas está muito presente em América Latina. E Deus nos ha confrontado a compreender que a um profissional cristiano, em primeiro lugar, não está a ideia ou este empowerment, esse empoderamento para que uno cresça solamente, sino que o trabalho, não a posição, não o cargo, mas o trabalho pueda ser como objetivo central da instituição, da profissão. Que devo fazer como profissional cristiano da advocacia? Tenho que lutar por justiça. Então, este é o job. É por isso que tenho que seguir, trabalhar duro. Claro que com o trabalho, a pessoa e as pessoas que estão juntos crescem, é normal. Pero não podemos mirar uma posição, eu sou o presidente da Federação Interamericana de Direitos Humanos. Não. Cristo nos ha ensinado que aquele que quer que ser o primeiro tem que servir, não? Serviço. Serviço anônimo. Quantas pessoas existem no mundo, profissionais, que fazem coisas grandiosíssimas e não sabemos os nomes? Deus está mais preocupado com nosso caráter do que com nossos ofícios. Não importa o nome, que Cristo seja alabado através de minha profissão. Seja eu, Uciel, José, Maria, o que seja. Isso ha sido uma lição que aprendemos ao largo do caminho. Então, nesses anos todos, Ana Júlia começou Bueno, mira que aqui estou passando essas fotos porque eu lhes falava de accountability, não? E éramos 1, depois 3, depois 10, depois 12. E uma coisa que sempre, personalmente, tive a convicção é de que devemos, e isto é bíblico, considerar a nossos irmãos superiores a nós mesmos. Muitas vezes, como profissionais, começamos a nos especializar em uma área, então sou maestro nisso, sou doutor nisso, estudei em França, o que seja, e aí começamos a pensar que somos mais grandes, mais importantes que os outros, quando a palavra de Deus nos ensina que devemos sostener a nossos irmãos em suas debilidades e assim o mesmo, porque nós também temos nossas debilidades. Isto é uma lição interessante para nós que temos profissões de fama. Então, se temos um grupo hoje na Júri de pessoas de alto nível, eu costumo dizer que eu sou o mais débil, mas menos conhecido, porque há gente da corte, há gente do Ministério Público, de várias áreas que são referências nacionais, mas que têm o coração sencillo e Deus o ha chamado para estar com nós outros e estão aí trabalhando. Ana Júlia tem vários projetos em desenvolvimento neste momento, não? Uma coisa interessante para quem é da área do direito ou da área de ciências políticas é muito importante, né? Ao início do trabalho, havia um clamor em las igrejas e isso se passa em exatamente todos os países de América Latina. Há uma pressão, uma secularização da sociedade e há uma pressão anticristiana que é mais notável em temas como a agenda
chamada homosexual e a agenda chamada abortista, não? E os pastores se preocupam com isso e tudo mais. E me acordo que em los primeiros anos de Anajuri, como que tudo que hacíamos era em função dessas duas agendas. E depois, claro, o Espírito Santo empieza a trabalhar em nosso coração como, mira, temos o Deus que é único Deus, que está arriba de todas as coisas, que controla e domina sobre tudo. Pero aparte disso, nossa agenda é definida não por Deus. Algo passa mal. E entendemos que, mira, isso são temas que devemos trabalhar, devemos ter amor, temos que combater politicamente, o que seja. Pero há outros temas que são temas da agenda de Deus, da agenda do reino de Deus, e que Anajuri e qualquer associação profissional tem que mirar a agenda do reino de Deus, e não a agenda que existe contra nós outros. Se não estamos sendo definidos, se não estamos sendo levados, não por Deus, por outro. Então, começamos a trabalhar isso nas igrejas, mostrar que há temas como a corrupção, que a igreja tem que estar involucrada. Há temas como a injustiça social, que a igreja tem que estar involucrada. Não somente contra o aborto ou contra a agenda homossexual, o que seja. Isso é delimitar a ação de Deus através de nós outros na terra. Bueno, aqui estão algumas fotos do trabalho que hacemos em el Congresso Nacional, em um projeto de lei sobre o tema da liberdade religiosa. Acá estamos acompanhados de vários líderes ligados a igrejas, a universidades, escolas cristianas, a missioneiros, porque, claro que o Brasil não tem a mesma violência que se passa em países do Meio Oriente, por exemplo, mas há um outro tipo de violência que chamamos de violência simbólica, e que, bueno, situações que se passam em Brasil de restrição à atividade das igrejas, e então construímos um projeto, apresentamos no Congresso, através de vários parlamentares, não somente cristianos, mas também de outras religiões. E aí estávamos apresentando. Temos vários grupos de trabalho em Anajuri hoje que atuam em áreas como, por exemplo, há um órgão, um colégio de advogados em Brasil também, é chamada de OAB, Ordem de Advogados Brasileiros, e é um órgão muito importante. E na estrutura de OAB estamos criando comissões que lutam por a liberdade religiosa, liberdade de expressão, uma atividade que, mira que o Colégio de Advogados não é cristiano, estamos ali como profissionais para influenciar, para trazer nosso testemunho, nossos valores. Temos convênios e partnership com entidades missioneiras que trabalham com indígenas, que esse é um problema que se passa em toda a América Latina, não? A atividade de missioneiros em área indígena. Temos hoje um grupo de 10 advogados que trabalham especificamente sobre isso. Quizás, se alguém tem algum interesse, depois puedo falar sobre este tema particularmente. Também temos um outro grupo de trabalho na Anajuri que está junto das escolas e das universidades cristianas, porque há uma pressão para se cambiar os currículos, os cursos. O Estado cada vez mais tenta adentrar em situações que têm que ver com as escolas, com os ninhos. Essa é uma pressão muito forte que se passa em Brasil. Então, estamos ali como advogados emprestando nossos serviços, não, de modo voluntário para ajudar as igrejas, as escolas e as universidades. Também, isso são cópias dos dictámenes, dos informes, estudos que apresentamos na Suprema Corte, no Congresso Nacional de Brasil. Há grupos, não? Hoje representamos na Suprema Corte como um amicus curiae,
várias igrejas em situações específicas que têm que ver com vários temas, como, por exemplo, tributação, como tem que ver com liberdade de expressão, liberdade religiosa. E realizamos anualmente um encontro nacional de juristas evangélicos e um outro evento que chamamos de Congresso Internacional sobre Liberdades Civis Fundamentais. Porque, miram, é interessante, não sei se há alguém que fala de direito aqui, mas a ideia de Estado democrático de direito, de liberdades civis fundamentais, foram criadas em el âmbito da reforma. Isso é uma conquista dos protestantes históricos. Pero, mira, nossos alunos de direito não sabem isso. Porque em las faculdades, generalmente estão infiltradas por ideologias anticristianas e é como que o mundo ha sido inventado a partir do século XVIII. Não há nada antes. E não é assim. A concepção de Estado democrático de direito, a concepção da teoria de los direitos humanos fundamentais, esta é uma criação de, entre comillas, não, profissionais cristianos evangélicos. E quase nada sabe. E por isso que uma das coisas que em Anajuri começamos a fazer foi uma incidência em los órgãos públicos e políticos de Brasil. Por exemplo, anualmente estamos em el Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal del cumbre, não? Del Poder Judicial, e todos os anos estamos aí com um evento que não é um evento evangélico, é um evento científico. Pero, claro, tratamos de los temas que nos interessam, que dizem respeito à liberdade religiosa, e aí traemos conferencistas de outros países. O próximo ano será o 4º congresso em el Superior Tribunal de Justiça. Isso se chama incidência política, incidência pública, para que os de afuera possam compreender que os profissionais abogados cristianos têm a formação, têm possibilidade de fazer coisas como qualquer profissional. Não somos um profissional de uma possibilidade ou de um rango menor. Não, não é assim. E uma outra coisa que temos hecho, e isso é muito importante para os que estão aqui, que são estudantes. Quando nós começamos na Anajuri, lá atrás, uma das coisas que Deus ha puesto em nosso coração, e hoje vemos que realmente ha sido Deus, porque as coisas estão passando bem, é que devemos mirar a los estudiantes cristianos. Porque há um déficit em la formação, em el processo de formação de los profissionais em América Latina em geral. Primeiro porque, lamentavelmente, os cursos em várias universidades públicas, e eu sou professor de uma universidade pública, ele pode compartilhar isso, porque aí estou. Vários cursos que deveriam ser cursos técnicos, cursos altamente científicos, começam a se tornar cursos onde certas ideologias estão presentes, de modo que um professor de matemática sabe mais de Marx do que de um filósofo analítico de matemática. Isso está muito presente em várias universidades. Então, começamos a trabalhar com os estudantes de direito para trazer uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristiana, que não é simplesmente abrir a Bíblia e dizer que assim está em Romanos 1, 2. Isso está bueno, mas isso se faz na igreja. Nós fazemos o quê? Traemos a história e mostramos que vários autores que eram cristianos, que eram católicos, e que han contribuído, han aportado com várias coisas para que o direito e a política seja o que é hoje. Então, trabalhamos com estudantes. Hoje temos um convênio com a Universidade de Oxford, a Universidade de Coimbra, onde fazemos pós-grados, onde temos uma academia de estudantes de direito, para que os estudantes em Brasil possam ter esta capacitação.
São vários projetos que em 2007 poderia dizer assim, é impossível. Como vamos fazer isso? Não temos plata, não temos nada, pero teníamos Deus. E se teníamos Deus, poderíamos fazer muitas coisas. Eu quisera terminar esta apresentação com um projeto que hoje tem sido um projeto de alguma projeção e que em Brasil não nos miram, e estou falando do governo, estou falando da Organização das Nações Unidas e outras instituições que miram a Nahuri como, vou usar palavras que já he escuchado, né? Aunque sejam evangélicos, pero hacen coisas buenas. Isso é muito mal, pero lamentavelmente se passa, não? E é um projeto em que começamos há 3 anos, quando estávamos em uma conferência em La Turquia, com entidades que formam a Religious Liberty Partnership, entidades que trabalham com persecução cristiana e persecução religiosa de outras minorias. E Deus ha posto em nosso coração trabalhar com ajuda humanitária e refugiados. E é um programa específico, a Najuri tem outros programas, como já he dicho, pero este em particular tem tido um respaldo e há várias pessoas em Brasil involucradas em receber refugiados neste momento em que há uma crise humanitária. E não somente refugiados cristianos, há muitos, pero não somente a todos, porque nós outros, como profissionais cristianos, devemos mirar a sociedade em geral. E eu quisera terminar esta ponência, antes que Denis me expulse de cá, com um vídeo de 3 minutos solamente, mostrando um trabalho que hemos hecho com refugiados e ajuda humanitária em um campo de refugiado que está isso poderia me ajudar, que está em Jordânia. É o campo de refugiado mais grande que há hoje. Há 80.000 pessoas refugiadas da guerra da Síria. E nós enviamos um grupo de Anajuri para trabalhar alguns projetos e atualmente estamos já em Jordânia, agora em Líbano, Síria, Iraque, e também temos recebido, como profissionais cristianos, como advogados, o que hacemos? Hacemos toda a parte legal, chamamos as igrejas acorrem e... Pode volver? Isso são imagens para que possam aportar alguma coisa para vocês. Eu vou comentando o que se passa. É um projeto em parceria com o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, não? E este é o campo de Zaatari, onde estão 80.000 pessoas refugiadas da guerra da Síria. Este é o campo. Esses são advogados, são islâmicos que trabalharam com nós outros em algumas situações. A grande maioria dessas pessoas que vivem aí são islâmicas, como que 90%. Há outras poucas minorias que estão presentes aí. Essas 2 jovenzitas, depois vão repassar a sua família inteira, são iraquianos. Os iraquianos, em sua maioria, são cristianos, estão sendo dizimados. E eles hoje estão em Brasil. Huíram do Estado Islâmico e cruzaram a fronteira do Kurdistão para Jordânia. E Anajuri supo do caso e hoje está em Brasil. Graças a Deus, salvos. Aí está a família completa. Estas são crianças, são ninhos e ninhas iraquianos, Kurdistãs, que estão em um
un alojamiento, ¿no?, con un padre ortodoxo. Y son quizá las principales víctimas, los niños y las niñas, de una guerra como esa, ¿no? Estávamos allá y eles disseram, vamos cantar el Padre Nuestro em aramaico, que é a língua de Jesus Cristo, ¿no? Es en aramaico. Es el Padre Carlos. Todos foram expulsos de suas casas por el Estado Islámico, el grupo terrorista, ¿no? Este es un ejemplo de programa que hemos hecho que cuando nos ponemos en la posición de ser siervos, Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Muchas gracias.